dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja me assistindo. Eu tenho uma honra muito grande de estar falando a você. Creio que você está acompanhando essas poucas palavras que eu tenho repassado para vocês. São meditações, não são pregações no púlpito da igreja, são meditações para você pensar nessas palavras que Jesus ensinou, que Jesus falou. Temos falado muito dentro do contexto do Sermão da Montanha, mas agora ele já desceu o monte. Agora vamos falar de milagres, vamos falar das coisas que ele fez. Mas vou continuar em Mateus. No caso, vou dar continuidade a Mateus, agora no capítulo 8. Mas eu espero que vocês estejam bem, desejo que Deus esteja vos abençoando, vos sustentando, vos conservando com saúde, paz, muita alegria, independentemente da situação que o país passa. Nós temos que preservar a alegria da salvação, porque sabemos a que Deus nós servimos, porque devemos ter a consciência tranquila de que Ele cuida de nós. E a coisa não é difícil de entender, simplesmente saber que se eu estou nele e Ele está em mim, Ele cuida de mim. Lá em 1 Pedro capítulo 5, e no versículo 7 diz: lançai sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Agora, se as pessoas não andam de acordo com a vontade de Deus, não estão verdadeiramente convertidas ao Senhor, aí essas colocações são inócuas. Elas não cabem. Por quê? Porque a pessoa não está em Cristo. E aí, o que ela vai fazer, pastor? Desiste de ir na igreja? Desiste disso, daquilo? Não. Busca consagrar a vida. Procura mudar os seus modos. Procura mudar a sua maneira de ser. Evita de ser maldizente. Evita de ser relapso. Procura ser cordata. Sabe o que é uma pessoa cordata? É uma pessoa que até prova em contrário, ela crê naquilo que se lhes fala, a menos que ela possa provar o contrário. Vocês lembram que lá na igreja eu sempre digo: leia a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus, confira na palavra de Deus. É assim que o crente vive, conferindo as Escrituras. A Bíblia mesmo demonstra isso. As igrejas, a Ásia tinha uma das igrejas que conferiam tudo nas Escrituras. Se não me falha a memória, os colossenses conferiam tudo nas Escrituras. Porque temos que conferir, irmãos, apesar de que, quando você já conhece o seu pastor e sabe da idoneidade dele, meu caso, por exemplo, eu sou um pouco brincalhão. Sou porque vocês são minha família. Com a família a gente brinca, a gente não fica de cara dura, não é? E depois eu sou uma pessoa que eu tenho paz e alegria no coração. Tenho problemas. Meus problemas, podem acreditar, não são iguais aos de vocês. São piores, muito piores. Mas, felizmente, eu tenho um Deus que é maior do que todos esses problemas. Ok, amados? Então, vamos ler uma palavra, depois a gente faz uma breve oração. Eu vou ler em Mateus, capítulo 8, vou ler apenas o versículo 16 e 17. 2 versículos apenas para nós meditarmos. E aqui diz assim: ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou a todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías.
E o que foi que o profeta Isaías disse? Aqui tem um pedacinho, diz assim: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mas vamos ver o que ele diz lá realmente em Isaías 53, versículo 4. Presta atenção. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, realmente, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Pastor, então quer dizer que eu nunca vou sentir nada? Não, não é isso. Não é isso. Existem coisas que são naturais da idade. Existem coisas que são hereditárias de família. Você pode compreender isso? Eu tenho 2 enfermidades que são hereditárias, são de família. E como a palavra de Deus diz que Deus visita a maldade nos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, eu pergunto, será que meu pai tinha as mesmas enfermidades que eu tenho? Será que meu avô tinha também? Será que um tio tinha? E quem sabe meu bisavô, até meu tataravô? Então, eu sou cardiopata, eu tenho a pressão muito alta, tenho facilidade de entupimento de veias, já operei 4 pontes de safena, depois disso já coloquei 2 stents nas veias do coração e sou diabético. É uma doença que, humanamente falando, não tem cura. A gente convive com ele, mas vivo, graças a Deus. Irmão, vem que estou há 32 anos no ministério, dificilmente eu procuro estar lá, cumprir a minha responsabilidade. Prego várias vezes na semana, não é uma vez nem 2. Os irmãos podem compreender por quê? Porque o Senhor me sustenta. Agora, essas enfermidades são hereditárias. Um reumatismo por causa da idade, dores lombares por causa da idade, tudo isso eu sinto também. Mas isso não conta, isso é a idade. Lembram que eu falei lá na igreja? Lembram que eu disse que nós somos como a erva? Eu disse porque está escrito aqui. Somos como a erva que nasce verdinha, bonita, põe uma flor, a erva do campo, não é? Depois a flor murcha. Quando a flor murcha, foi embora toda a glória. Ou seja, a flor é a glória da planta e a nossa glória é como é que se diz? As coisas belas da vida, a saúde boa, aquela alegria, aquela coisa toda, é a parte que nos glorifica, vamos dizer assim. A fama. Vocês lembram que Roberto Carlos tem a sua fama, os cantores tais têm a sua fama, os cantores evangélicos têm a sua fama, tem pastores que têm fama também. A fama acaba. A fama acaba quando nós baixamos a sepultura, é igual a flor da planta. Acaba quando a planta murcha e morre. E nós passamos por isso. O que precisa é entender isso, compreender que é verdade, aceitar e estar preparado para subir com o Senhor. Amém? Mas o que importa agora, nesse momento, é esse versículo que nós lemos. Jesus havia descido o monte, capítulo 7, está falando do Sermão do Monte, aí termina, o fim do Sermão do Monte é no final do capítulo 7. E aí Jesus já começa a curar, cura um leproso, cura um servo de um centurião, cura a sogra de Pedro. Olha, Jesus era muito bom, né? Curar a sogra não é para qualquer um, não. Bom, mas ele não curou a sogra dele, curou a sogra de Pedro. Está aqui no versículo 14. Mas ele fez muitas outras curas, e então é sobre isso que eu quero falar. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. Muitas pessoas
possessas de demônios. O que é uma pessoa possessa de demônio? Eu já disse a vocês que quando a pessoa está em Cristo verdadeiramente, o demônio não tem espaço. O demônio não consegue usar essa pessoa. Por quê? Porque o Espírito de Cristo habita ali. Podem compreender isso? E se o Espírito de Cristo habita naquela pessoa, os espíritos malignos não podem adentrar. Amém? São antagônicos. O Espírito de Cristo é o Espírito de Deus. E os espíritos malignos são do diabo. São antagônicos entre si, não se juntam. Então, se a pessoa está em Cristo verdadeiramente, espíritos malignos não têm espaço. É uma força de expressão do espaço, quer dizer, eles não têm acesso. Agora, quando a pessoa não está em Cristo, aí essa pessoa está suscetível aos espíritos malignos. E sabe de uma coisa? Eu não vou ler agora, mas vou dizer para você. Está escrito na palavra que quando um espírito sai da pessoa, a gente repreende o espírito maligno. Ele sai. A pessoa fica naquele momento liberta. Mas se aquela pessoa não se converter a ponto do Espírito de Cristo vir habitar a pessoa, aquele espírito que saiu dela dá a volta por aí, vai aqui, vai ali, vai em lugares que ele já esteve, vai passear pelo mundo afora e volta ali. E a palavra diz que se ele encontra a casa vazia, ou seja, se o Espírito de Deus não está ali, ele vai e traz mais 7 espíritos malignos com ele, e a pessoa fica num estado pior do que era antes. Podem compreender isso? A coisa é brava. A coisa é... Depois ela fica, sabe, com uma possessão de vários espíritos ruins. Vocês veem o caso de Madalena, Maria Madalena, que Jesus expulsou vários espíritos dela. Vocês veem o caso daquele endemoniado Gazareno, que Jesus expulsou, e eram tantos espíritos imundos que eles foram para uma vara de porcos. Vara, você sabe, é uma porção de porcos, né? Eles foram e os espíritos levaram aqueles porcos ao suicídio, se jogaram do precipício, se jogaram ao mar, morreram afogados. Não foi o espírito que os matou, o espírito os levou a querer morrer. Quando uma pessoa diz que tem vontade de suicidar, a melhor coisa é repreender o demônio que está nessa pessoa. Porque o crente, ele tem vontade de viver, ele tem alegria em viver, ele tem vontade sim que Cristo venha buscá-lo, mas ele sente alegria em viver. Quem tem vontade de suicidar porque não conhece a Cristo. Lembram que Judas suicidou-se? Pois é, traiu Jesus, acabou suicidando. Então, ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. Jesus não fez uma festa, como vocês veem, por exemplo, na televisão, certos líderes aí que repreende o demônio na frente das câmeras, faz o demônio fazer isso, fazer aquilo. Eu não sei quem está mais endemoniado ali, se é o pastor, se é a pessoa. Eu sei que os dois estão fazendo a vontade do demônio, porque o demônio gosta de show. Já passei por isso também. O diabo querer que as pessoas quererem ficar brincando com o diabo, nada disso, está repreendido, neutralizado e não se dá mais nem sentido a ele. Não se fala mais. Deixa ele, que ele quer fama, que ele quer farra. E ele foi repreendido, neutralizado, graças a Deus, em nome de Jesus. Então, apenas como a palavra expulsou os espíritos, sem rodeios, sem show. Quem é você? O que você está fazendo? Não me interessa saber quem é ele. Se é demônio, é demônio.
apenas com uma palavra, e a palavra para nós hoje a respeito disso é clamar em nome de Jesus e repreender. Mas você precisa estar em paz com Deus. Você precisa estar bem com Deus para alcançar essa misericórdia. Porque eu já vi também muitas pessoas usadas por espíritos malignos dizendo assim: quem é você para me repreender? Eu conheço a tua vida, eu sei o que você faz às escondidas. Eu já vi isso, irmãos. Eu já vi isso. E já fui, certa feita, estávamos num evento muito grande dentro de um estádio, e muita gente, e o espírito tomava uma mulher lá, e o pastor que estava lá, na época era o meu pastor, eu era apenas diácono, apenas não, que diácono é muito importante, mas quero dizer que ainda não era pastor, e o pastor repreendia ele, ficava tudo bem, daqui a 5 minutos o demônio novamente perturbando a pessoa. Sabem por quê? Depois de 3 vezes ou 4 que ele repreendeu e o demônio voltou, eu falei para ele: pastor, isso é uma legião, deixa eu ir lá. Aí eu fui lá, repreendi a legião toda. Todos os demônios que estão nessa pessoa saiam embora em nome de Jesus. Uma palavra simples. E a mulher ficou limpa, ficou tranquila, e o culto, a partir daí, correu bem, sem mais nenhuma interferência do inimigo. Então, amados, apenas com a palavra expulsou os espíritos. Só não. E curou todos que estavam doentes. Irmãos, não somos homens, não somos nós. Nós apenas usamos da nossa fé para interceder. Quem faz é Jesus. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Não foram os pastores que levaram sobre si as enfermidades do povo. Não, os pastores são intercessores. Os pastores são os profetas da igreja, são os intercessores. Agora, preste bem atenção, os verdadeiros pastores. Podem compreender isso? Porque eu já tive testemunho de muita gente que passou por várias igrejas e diziam mesmo: o pastor é tão bonzinho e tal, mas sabe aquele negócio de não fede nem cheira? não significava muita coisa. Não estou rindo para zombar, não, estou apenas explicando. E apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para quê? Para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, irmãos, com uma explicação dessa dada pelo próprio Senhor Jesus, você precisa não apenas crer, mas entender que se você está em Cristo, você é alvo dessa palavra aqui. Veja bem, primeiro, não existem só enfermidades físicas. Eu até digo mais, as piores enfermidades são as espirituais. Eu tinha uma família aqui na igreja do Jardim Primavera maravilhosa. Um homem bom, um homem que eu no trabalho, ele aprendeu a usar tóxicos antes de se converter e usava tóxicos para poder trabalhar mais horas sem se cansar e ficou viciado. Eu botei ele numa casa especializada, a igreja pagou para ele durante um período, depois a família continuou pagando a despesa para ficar nessa casa, e ele saiu do lado liberto, graças a Deus, curado, e ficou conosco, e chegou a ser um diácono nosso, gente da melhor qualidade. Mas um dia cismou de aprender a palavra de Deus noutra igreja. Aí foi. Eu não posso proibir, irmãos. Eu jamais proibiria. Foi aprender, fazer. Eu disse: fulano, na nossa igreja tem curso para quem quer um dia ser pastor, tem curso. Só que ele não tinha chamado para isso. Ele não tinha chamado para ser pastor.
Ele era um bom homem, era um bom diácono, abençoava muito a igreja, até hoje eu sou grato a ele. Mas sabe o que aconteceu? Um dia ficou afetado de tal forma, porque eu não quis fazer o que ele queria que eu fizesse. E eu falei, você está doente espiritualmente falando. Pronto. Provou que realmente estava doente, sabe por quê? Saindo da igreja de pirraça. Saiu, levou a família, o filho ainda fez lá uma grosseria e tal. De pirraça. Isso sem falar em outros meus irmãos que vocês até conhecem, que recentemente fizeram muita besteira. Mas eu não ligo não. Sabe por quê? A minha defesa é Cristo. A minha defesa é Cristo. E eu incomodo, porque todo servo de Deus incomoda quem não está firmado no Senhor. Quem está deixando o inimigo se usar, ele é incomodado pelos verdadeiros servos de Deus. Com isso também estou dizendo que muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você na sua casa, se for você o único cristão da casa, você às vezes é incomodado pela família, às vezes não é compreendido pelos filhos, às vezes não é compreendido pelo marido ou não é compreendido pelo esposo, porque incomoda. As trevas e a luz não comungam. Assim como você não consegue misturar o óleo e o vinagre, ou o óleo e a água, você não consegue misturar. Você balança a garrafa, faz um monte de borbolha, mas eles estão separados entre si. Assim também você não consegue unir as trevas com a luz. Jesus Cristo é luz, é a luz do mundo. E o inimigo das nossas almas é trevas. E quem está nas trevas dificilmente consegue enxergar a luz, a menos que, por misericórdia, num lampejo, Cristo se revela a essa pessoa. Então essa pessoa recebe como Senhor e Salvador e fica limpa. Irmãos, só quem pode fazer isto é o nosso Deus. Só quem pode fazer isso é Cristo, que morreu na cruz por nós. Diz para mim, por quem é que Buda morreu? Por ninguém. Por quem é que Allan Kardec morreu? Por ninguém. Por quem é que São Jorge morreu? Por ninguém. E assim sucessivamente. Os grandes nomes, pressupostamente falsos deuses, obviamente, não fizeram nada. Nem vão fazer nunca. Porque só há um Deus verdadeiro. Aquele que enviou o seu Filho à cruz por nós. É nesse Deus que nós cremos, é a esse Deus que nós servimos, é na sua presença que nós procuramos estar. Claro que somos falhos, somos pequenos, temos defeitos. Tem pessoas que acham que um pastor ou um ser vivo qualquer cristão tem que ser 100% igual a Deus. Não, não é assim. Nós vivemos numa carne. Jesus Cristo, quando viveu na carne aqui, veja bem, Jesus Cristo era o próprio Deus. Mas quando ele viveu na carne aqui, nem ele se achou bom. Quando disseram para ele, bom mestre, ele disse, por que me chamas de bom? Bom só há um, que é o Pai. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus não se qualificou como bom. E tem provas disso. Você pensa quando ele chegou lá no pátio do templo, que viu venderem cordeiros lá, cheios de manchas, cheios de defeitos, cordeiros cegos, cordeiros com patas quebradas, ou isso, aquilo, para fazer sacrifício, ele podia chegar para os cambistas, bater um papinho com eles, conversar com eles, olha, não faz mais isso, não traz mais e tal. Não, sabe o que ele fez? Pegou um chicote, saiu chutando aquilo tudo e dando chicotada e acabou com a farra da turma. Tá vendo? Ele não é pecador. Ele não pecou, melhor dizendo. Não é? Ele não pecou. Mas dizer que ele era bom é outro departamento. Para mim, ele é bom. Para você, eu creio que ele também é bom. Mas para quem não presta, a Bíblia diz que ele para uns é pedra
angular. Para outros, ele é pedra de tropeço. Uma pedra de tropeço não é uma pedra boa. Você pode compreender isso? Então, mentalize isso. Eu preciso estar firmado no Senhor para que tenha uma vida digna e abençoada. E o Senhor te abençoará. Amém? Você pode compreender isso? Então dê glórias a Deus aí onde você estiver. E agora façamos uma oração. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nos voltamos a Ti em oração, não só para agradecer esse momento propício, onde podemos, Senhor, falar do Teu Evangelho, falar das boas novas de salvação, explicando agora o sentido das curas e do expulsar demônios, mas, Senhor, é a Tua palavra viva e eficaz. A minha oração, Senhor, é que essa palavra penetre o coração dos Teus filhos, de forma tal, Senhor, que eles possam entender que há ainda mudanças a fazer, para que a vida lhes vá bem, para que os sofrimentos sejam transformados em momentos relativamente agradáveis. Porque quando estamos em Cristo, o sofrimento é apagado, por assim dizer. Ele vem, ele existe, mas a paz é maior do que o sofrimento. Porque a paz é a paz que Tu nos dás, não é a paz que o mundo fica negociando aí para ver se funciona. Não, a paz que Cristo dá, a paz que nasce lá dentro, que supera todas as lutas, todas as falhas e todas as situações e que nos leva a perseverar na Tua presença. Senhor, coloque essa paz no coração dos Teus filhos. Sara os que estão enfermos. Liberta, Senhor, algum que esteja ainda à mercê do inimigo. Que haja uma real e verdadeira conversão para que não seja usado pelo inimigo. Mas a todos, Senhor, dá saúde, paz, dá prosperidade. Abençoa não só os membros da Tua igreja, mas os seus familiares, algumas pessoas que porventura estejam nessa hora junto com os membros da igreja assistindo essa palavra, vendo e ouvindo essa palavra, que sejam também ricamente abençoados e que procurem uma igreja evangélica próximo da sua casa. Uma igreja séria, de preferência, para que ali possam servir a Deus e ser abençoados. Eu te peço essas coisas, eu te agradeço ainda e peço também uma semana cheia de paz para os Teus filhinhos e abençoa os cultos que vamos fazer na Tua casa. Senhor, fazemos isso, pedimos isso e já agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus. E que todos em suas casas digam amém e amém.